Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, vamos direto à nossa dica gramatical de hoje. A frase, ela é um pouquinho densa e apresenta, assim, ela é complexa, tá? E nós vamos tentar, assim, entender não somente a estrutura, né? Ou seja, onde ela será apresentada em inglês, mas nós vamos tentar depois entendê-la no comparativo com a língua portuguesa e saber exatamente o que ela quer passar. Tá? É uma linha de raciocínio assim bem densa, bem complexa, mas nós vamos conseguir assim entender o que exatamente ela quer passar. Portanto, eu gostaria de que vocês prestassem bem atenção. I wanted her to have told me the truth. I wanted her to have told me the truth. Mais uma vez, bem devagar. I wanted her to have told me the truth. Agora vamos traduzir. Eu quis ou eu queria que ela tivesse contado-me a verdade. Porque I wanted, nós podemos traduzir como eu quis ou como eu queria. Agora, observando a frase em si, observando a sua composição, observando a sua estrutura, caso queiramos traduzir para o português, precisamos prestar bem atenção aí. Porque observemos desta forma. I wanted her to have told. E aí é que está a complexidade. I wanted her to have told. Eu queria que ela tivesse, eu queria que ela tivesse contado ou eu quis que ela tivesse contado? Fica um pouquinho mais claro se pararmos e observarmos assim de forma meticulosa. I wanted her to have told me. Eu queria que ela tivesse me contado. E não eu quis que ela tivesse. Portanto, nesse caso, se pararmos e observarmos no comparativo com a língua portuguesa, o que acontece aí? Wanted, nós trabalhamos a ideia de pretérito imperfeito e a sua concordância se dá com pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Eu queria que ela tivesse me contado a verdade, mas ela não contou. E o interessante aí, nesse caso, não tem como afirmar, mas ela contou. Não faz sentido. Eu queria que ela tivesse contado-me a verdade, mas ela não contou. É diferente quando falamos, eu quis que ela contasse-me. Aí nós temos a opção, eu quis que ela contasse-me, mas ela contou. Eu quis que ela contasse-me, mas ela não contou. Mas neste caso, observando essa estrutura, não tem como. Por essa razão, devemos observar o português para que tenhamos condição de verter para o inglês e sermos entendidos, sem ser questionado, tanto de forma escrita quanto de forma falada. Portanto, se falarmos I wanted her to tell me the truth, eu quis
que ela contasse-me a verdade. Pretérito perfeito mais pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, I wanted her to have told me the truth. Eu queria que ela tivesse contado-me a verdade. Pretérito imperfeito mais pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Muitas vezes as pessoas, na verdade, eu diria quase sempre, tá? Márcio, eu preciso conhecer português caso queira ter fluência na língua inglesa. Se perguntar para mim, sim, eu vou falar. Precisa sim. Porque ao conhecermos corretamente a língua portuguesa, sabemos exatamente como escrever e como falar. Porque uma comunicação clara e eficiente traz bons resultados. Porque quem precisa hoje, não é, usar a linguagem tanto escrita quanto falada no trabalho, é importante saber não somente falar, como também escrever, porque a comunicação escrita é extremamente importante para que você saiba exatamente a mensagem que você está passando. Porque ao falarmos corretamente, não somente o português como o inglês, a possibilidade, digamos, de estabelecer uma comunicação clara e eficiente é praticamente 100%. Ou seja, fala-se bem, escreve-se bem. Na verdade, eu diria assim, quem escreve bem, fala bem. Então, eu sempre recomendo que o estudante da língua inglesa pratique muito a escrita, para que ele conheça a estrutura, para daí ter condição e se sentir seguro para falar. É uma recomendação. Veja bem, recomendação e não obrigação. Portanto, aqui, hoje, neste vídeo, tivemos a oportunidade de observar duas estruturas. A estrutura simples, I wanted her to tell me the truth. Eu quis que ela contasse-me a verdade. E uma segunda, I wanted her to have told me the truth. Eu queria que ela tivesse contado-me a verdade. Então aí observamos que realmente há uma grande diferença. Principalmente quando trabalhamos, não é, usando o inglês e recebemos, por exemplo, um memorando ou um e-mail, alguma coisa assim. Isso facilita bastante a nossa compreensão, quanto mais a comunicação, caso tenhamos que responder a um e-mail. Por essa razão, eu sempre oriento que o estudo gramatical é de suma importância para que você tenha sucesso no seu trabalho, né? Na forma de trabalhar a sua comunicação, seja ela escrita ou seja ela falada, não é? Porque, vejamos da seguinte forma. How much you know Portuguese, how much good your English will be. Falando desse jeito, a impressão que dá é que eu estou imitando lá o mestre Yoda da saga Star Wars, não é? Quanto melhor o seu português, melhor o seu inglês será, não é? Mas não deixa de ser uma verdade. Porque a fluência em inglês deve-se ao fato de termos conhecimento, digamos assim, respeitável da língua portuguesa, para que saibamos o que exatamente estamos falando. Por isso é interessante essa linha de raciocínio. Portanto, é aquela história. Eu não sei, né, quantos de vocês aí assistiram o filme Troia, mas tem uma cena interessante que é quando o príncipe Paris desafia lá, não é? O rei lá da Grécia lá, né? O irmão do Menelau lá, né? O Menelau é o que era casado com a Helena de Troia, né? A Helena, né? A Helena de Esparta, não é? O rei de Esparta lá, Menelau lá, né? Que é o irmão de Agamemnon, não é? Então, e aí quando os dois estão ali frente a frente, Menelau diz, ela está lá em cima, não está? Ótimo,
Eu quero que ela o veja morrer. E olha interessante agora a maneira como ele fala. She is up there watching, isn't she? Good. I want her to see you die. I want her to see you die. Eu quero que ela o veja morrer. Então, olha que interessante. A forma como ele trabalha a estrutura gramatical se dá a entender em português. O próprio inglês acaba por corrigir o português. É uma coisa bem interessante se pararmos e observarmos. Portanto, é uma dica legal que eu dou. Procure ler bastante, observando a estrutura gramatical para que você possa ter uma ideia do que ela significa e como usar e ser entendido através dela. Portanto, esta frase aqui, analisada hoje, não é? I wanted her to have told me the truth. Eu queria que ela tivesse contado-me a verdade. Tudo bem? Portanto, uma dica legal, eu espero realmente de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conland Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.